Hello, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E pensando muito em como trazer novos vídeos para vocês, refleti que eu queria trazer um pouco sobre o que eu faço. Sobre o que eu faço no meu dia a dia, sobre como trabalho, sobre a rotina por trás da empresa. E eu participo de um clube do livro. Na verdade, eu participo de um clube do livro, eu participo de, por exemplo, de um grupo de estudo. E nessa semana, nesse mês de fevereiro, o livro foi esse aqui, Não Desperdice a Sua Vida, tá? Esse mês é o... Tá até aqui, ó, comprado. Que é esse aqui. O próximo, tá? Mas, por que eu quis trazer esse... Não é um review sobre esse livro, mas, na verdade, eu quero te trazer um contexto para que você não sofra na crise dos 30. Então, como é que você vai antecipar isso e como é que você vai fazer para não cair nessa armadilha que se foi pregado que a gente vai passar? Bom, esse livro aqui, Não Desperdice Sua Vida, tem um bom contexto pra gente falar sobre isso. E, na verdade, eu quero ir na página 76 dele e ler um trecho para vocês que vai fazer muito sentido para o que eu vivi, tá? É o quinto capítulo. Difícil fazer isso, vocês estão vendo? Nossa, que acomodar-se na metade da vida, tá? E ele fala sobre a maioria das pessoas que chegam nos seus 30, nos seus 40 anos, e elas estão, às vezes elas não estão tão felizes, mas elas também não fazem nada em prol disso, tá? E daí ela fala o seguinte: sua vivacidade chegou ao fim e tudo o que lhes resta é funcionar. Deixar-se levar pela vida, mas agindo assim não vivem verdadeiramente e gastando toda a sua energia para defender a posição que conquistaram. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante, porque quando eu tinha meus 24, 25 anos, eu tinha uma posição salarial, de emprego muito boa. Para 24, 25 anos, muito boa. Eu, o Felipe, nós tínhamos. E naquele momento eu havia perdido os meus pais na pandemia. E eu comecei a me fazer perguntas. E essas perguntas elas foram definitivas, definitivas para chegar onde eu cheguei. Onde eu cheguei? Ainda não cheguei no lugar que eu quero, mas eu acredito que eu esteja colhendo os bons frutos. Então tem uma empresa hoje que funciona sempre, tem duas empresas hoje do digital. Juntos elas já passam mais de 220, 230 mil reais por mês. Trabalho de casa, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tem coisas que aos meus 28 anos eu preciso me orgulhar. Preciso me orgulhar de ter conquistado. Então, assim, eu precisei fazer perguntas porque quando você tem 24, 25 anos, você nem imagina que existe crise dos 30, crise dos 40. Mas naquele momento, com tanta dor, eu comecei a me fazer perguntas e questionar porque eu defendia muito a posição que eu tinha conquistado. Putz, eu era engenheiro, trabalhava com habilidade padrão, ganhava bem e tal, não sei o quê. Eu defendia muito isso. Mas aí eu comecei a me fazer perguntas para o futuro. Como vai ser minha vida quando eu quiser engravidar? Como vai ser minha vida quando eu quiser casar? Eu vou me aposentar dessa forma? Eu tenho que pensar no plano de aposentado. Era muita coisa que eu precisava pensar. E principalmente era como eu moraria numa casa que eu mesma fazia na época, que era uma casa de 10, 11, 12 milhões. E aí, ele fala o seguinte: suas atividades apenas servem para abafar dúvidas, para não terem que perguntar se isso é realmente tudo o que querem na vida. Se refugiam no trabalho apenas para não terem que enfrentar a pergunta pelo sentido: para quem e para que faço tudo isso? Meu trabalho tem algum sentido? Ele é uma bênção para os outros? Ou será que eu trabalho apenas para provar minha importância? E isso é uma coisa que eu me questionei há 4 anos atrás. E quando eu peguei esse livro, eu falei, caramba, isso já era real há 4 anos atrás. E eu considero que 24 anos ainda é bastante maturidade. Não se viveu tanto ainda. Com 28 eu vivi muito mais. Mas aí, como eu tinha perdido os meus pais, isso foi muito mais forte para mim. Então, eu comecei a me perguntar se o meu trabalho tinha algum sentido, se ele me levaria onde eu queria. E tem um trecho aqui de um livro do autor Johannes Tauler. E ele reconhece essa sensação de fartura e satisfação espiritual já no século XIV. E ele tem uma chamada barriga cheia. Então, às vezes, a gente está de barriga cheia e a gente não sabe o que fazer. E isso é muito engraçado porque, às vezes, a gente está num platô e Deus vem nos dar um chacoalhão. Porque se a gente veio para esse mundo, se a gente tem potencial, e eu não sei qual é a sua crença, em o que você acredita, mas você tem algo para fazer muito bom. E às vezes você está sentada, a bunda na cadeira, fazendo sempre as mesmas coisas. E isso é muito, muito, muito forte, sabe? Nietzsche diz assim: procura o homem. Mas essas pessoas desistiram de procurar por si mesmas. Então, o que eu fiz quando eu tinha 24 anos?
eu comecei a procurar por mim mesma, comecei a procurar sobre a minha identidade, sobre o que eu queria, sobre principalmente o que eu não queria. Então, como é que eu enfrentei a crise dos 30? Se hoje você tá com 24, 25, 23, assista esse vídeo. Assiste porque ele vai fazer sentido para ti. Fazer boas perguntas quando você é jovem não te faz cair no murmúrio dos 30 anos e dos 40 anos. A verdade é que muitas pessoas hoje, eu tenho uma parte muito bacana que fala assim, que as pessoas, na verdade, muitas dessas pessoas, elas não vivem, mas apenas sobrevivem. Porque pessoas que se acomodaram na metade da vida e que deixaram a vida correr costumam passar essa impressão. Tenho orgulho daquilo que consegui, finalmente posso descansar um pouco. Porém, elas descansam não só no trabalho, interrompendo também o seu desenvolvimento e se recusando a progredir e se desenvolver. Elas se transformam naquilo que a geração de 1960 chamou de burguês. E isso tem uma história. Já no século XVI, XVII, os estudantes zombavam os burgueses e se referiam a eles como pessoas mesquinhas. Os burgueses eram cidadãos armados, ou seja, eles acreditavam que ter que defender sua cidade contra aquilo que era estranho. O burguês acredita que para se defender de qualquer coisa nova ou estranha. Então, assim, muitos de vocês param. Às vezes eu fico pensando muito no concurso público. Hoje eu vejo muitas pessoas que enfim, estão fazendo prova para concurso e tudo mais. E eu não tenho nenhum julgamento sobre isso, mas eu tenho um questionamento. Cara, tu vai fazer a vida inteira a mesma coisa? Sempre no mesmo formato, sempre quadrado. A chance de você cair nessa rotina sem fazer boas perguntas, sabe? Então, assim, eu acho que. Por isso que eu acredito muito que se você é jovem e se você acredita que tem potencial, empreenda. Empreenda porque isso te estica de uma forma que não tem nenhum outro cenário que vai te esticar tanto. E faz com que você pense que cada momento que você tá ali batalhando, você tá melhorando, sabe? Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, é coach, desenvolvimento pessoal. Cara, não, é só tu ser uma pessoa melhor. Então, assim, a minha indicação é, compre esse, se você tem 23, 24 anos, compre esse livro. Talvez ele seja difícil para ti, mas leia uma vez, leia duas vezes e comece a se questionar se você não tem que ter pernício. Como é que você sai dessa zona de morte que você está, dessa zona de tudo as mesmas coisas, esse platô? Pequenos compromissos. Comece a gerar pequenos compromissos atrelados a perguntas. Eu faço uma pergunta, me questiono, tento resolver ela com pequenos compromissos. Toda vez que eu venço esse compromisso, eu estou mandando uma mensagem pro meu cérebro que eu sou capaz. Isso é importante por quê? Porque quando a gente está no platô, a gente nem acha que a gente é capaz. A gente está tudo ok, tá tudo bem. Então, isso é muito importante. E eu queria trazer essa ideia para vocês porque hoje eu me vejo muito longe de ter uma crise dos 30. Porque eu tô tão focada em responder as perguntas que eu me fiz lá atrás, em colocar em prática o plano que eu me fiz lá atrás, que eu não tenho tempo para isso. Porque quando você tá focada no trabalho, você tá servindo. E não tem nada mais gratificante do que servir e colher resultados sobre isso. Então, se isso fez sentido para ti, curte, compartilha e que nos próximos encontros eu traga um pouco mais de material sobre o que eu estou estudando e implementando na minha vida. Um beijo e até a próxima.